Audiolivro Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, por Wagner Borges. Ilustrações Leonardo Dolfini, editora Luz da Serra. A parte de trás do livro permeia o seguinte: a arte das experiências fora do corpo. Enquanto o seu corpo físico dorme, você, em espírito, alça voo para outros planos e realidades conscienciais. Ou seja, você dá uma volta em sua casa real. O plano extrafísico, seu lugar de origem antes desta vida atual. E aí você encontra seus afetos extrafísicos, amigos desta e de outras jornadas, todos muito vivos, também em espírito. O resultado disso é uma profusão de abraços altamente energéticos, verdadeira festa da vida em outros planos da consciência. Esta é uma das riquezas das experiências fora do corpo. Elas levam o espírito projetado para fora do corpo diretamente ao plano espiritual, sem intermediários, e lhe provam cabalmente a existência da consciência além da matéria. O resultado disso é óbvio. Desaparece o medo da morte e seu terror, e fica no lugar uma grande alegria, por reconhecer-se como consciência imperecível e participante da existência cósmica. Nota pessoal: os mexicanos, eles tratam a morte, o desencarne de um ente querido como uma festa, pois eles têm, a cultura deles permeia a noção de que a morte é apenas um soltar do veículo físico. O espírito solta-se e pode realmente viajar pelo cosmos, pelo universo, pelas várias moradas do Pai, sem ter o peso desse corpo físico, mas nele. Então, continuando agora, eu vou começar a ler a parte de dentro do livro. Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência. Caro leitor, este livro não tem a finalidade de convertê-lo em projetor consciente ou num andarilho das estrelas. O seu objetivo consiste em torná-lo um viajante espiritual que caminhe conscientemente pelas várias trilhas da vida, seja física, seja extrafísica. Como diz o nosso amigo espiritual Rama, é apenas uma viagem espiritual pelas trilhas da projeção da consciência. Se as ideias aqui contidas lhe tocarem a alma como verdadeiras e positivas para a humanidade, isso é ótimo. Caso contrário, rejeite-as. Dedicatória. Essa obra é dedicada a dois espíritos que muito trabalham a favor das ideias projetivas e espiritualistas e que têm dado muito respaldo consciencial ao nosso trabalho. Ramatiz, sábio mentor espiritual, e André Luiz, operoso espírito doutor em consciência. A ideia de divulgar a obra Viagem Espiritual foi sugerida pelos espíritos amigos que dão apoio ao nosso trabalho espiritual. Segundo eles, é necessária a divulgação de um trabalho espiritualista e universalista que una os conhecimentos espirituais como um todo harmônico. Logo, esse livro, no aspecto geral, pretende abordar de maneira simples e direta os fenômenos espirituais que envolvem o crescimento das consciências encarnadas e desencarnadas. Assim sendo, apresentamos aqui o tema fascinante da projeção da consciência para fora do corpo físico. Sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te por imortal, capaz de tudo conceber e tudo fazer. Sê mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza. Sê, ao mesmo tempo, todas as partes do mundo. Reúne num abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade. Deus, por Hermes Trismegisto. Hermes, o 3 vezes grande, o 3 vezes iniciado. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes na cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. André Luiz, Ação e Reação. Recebido espiritualmente por Francisco Cândido Xavier.
Agradecimentos. Nos bastidores da edição de um livro há sempre várias consciências envolvidas, encarnadas e desencarnadas, principalmente em um livro espiritualista. E na viagem espiritual de editar este livro foi fundamental a ajuda de várias pessoas maravilhosas. São elas: Bruno J. Gimenez, Edmilson Federzoni e os outros citados abaixo. Aqui temos o sumário. Deixarei alguns segundos para que possam olhar as páginas e pular para algum item em específico em algum outro vídeo. Prefácio. Prezado leitor e candidato a projetor consciente, muito se tem falado nas últimas décadas e até nos dias de hoje sobre os riscos e perigos que o praticante da viagem astral poderia sofrer, causando um verdadeiro pavor naqueles que se projetam espontaneamente e impedindo outros de estudar e desenvolverem essa capacidade, que é inerente a todo ser vivo. Devido a esses preconceitos e falta de conhecimento é que o autor se envolveu na elaboração deste livro e adotou a postura e a linha filosófica, segundo as quais o melhor e mais seguro caminho para aquele que quer entender e praticar a projeção consciencial, também conhecida como viagem astral, desdobramento espiritual, projeção astral e outros, é utilizá-la na ajuda e na assistência a outras consciências, encarnadas e desencarnadas, sem se importar com raça, cor, credo, idade, sexo, religião, cultura, partido político, nível social ou outra forma qualquer de preconceito, restrições ou condições. Pois, para que o projetor possa cada vez mais aumentar o grau de percepção e rememoração de suas experiências, deve ele ter uma postura universalista, no seu sentido mais literal, frente a toda e qualquer situação, seja no estado projetivo, seja na vigília física. Lembro a todos os interessados nesses estudos de projeção consciente que a melhor técnica é o estudo e a leitura de todas as obras existentes, de toda e qualquer linha de pensamento, e, se possível, ouvir e assistir a todos os que conhecem ou dizem conhecer o assunto. Porém, sempre tendo uma visão crítica e analítica das informações obtidas, pois este é um campo de estudo em que é fácil haver mistificação e manipulação de pessoas, devido ao grande interesse que desperta. Tenha sempre o pensamento de que cada um de nós é um ser em processo constante de evolução, que deve crescer por esforço próprio e nunca ficar na dependência de nada ou de ninguém, principalmente de mestres ou gurus. Tenha certeza de que, se cada um trabalhar com honestidade e boa intenção, mantendo sempre uma enorme força de vontade, a projeção da sua consciência irá se desenvolver positivamente e o trabalho será coroado de êxito. Um grande sucesso a todos. Drauzio Milagres, pesquisador espiritualista e conferencista. Viagem espiritual, por Alex Aprin e Gilberto Schroeder. O radialista e escritor Wagner Borges vem desenvolvendo excelente trabalho na pesquisa da chamada projeção astral, fenômeno que ocorre com ele desde a adolescência, sempre com explicações claras e objetivas. O autor já ensinou técnicas de projeção consciente a milhares de pessoas. Como você começou seus estudos na área espiritual? Wagner Borges: eu tinha 15 anos quando comecei a ter experiências fora do corpo, mas não sabia como aquilo tinha acontecido e ficava muito apavorado. Achava que estava morrendo. Levei 1 ano para descobrir o que estava acontecendo. Comecei a ter aquelas sensações que muitos têm e não sabem identificar, e que são as seguintes: acordar sem conseguir se mexer, tentar abrir os olhos e não conseguir, tentar gritar para chamar alguém e não sair um som sequer. A sensação de que o corpo está inchado
ou aquela sensação de queda quando se está quase dormindo. Entrevista com o professor Wagner Borges, publicada na revista Sexto Sentido, número 14, setembro de 2000. Isso foi na década de 1970. Eu tinha apenas 15 anos e eram poucas as informações sobre o assunto. Depois de um ano, comecei a comprar livros sobre espiritismo, umbanda, yoga, todas as áreas alternativas, o que me foi muito válido, porque me manteve com a cabeça aberta desde o início. Eu lia de tudo, nunca fiquei preso a coisa alguma, e fui descobrir que aquilo se chamava viagem astral e que várias filosofias falavam sobre esse assunto. Uma chamava de projeção astral, a parapsicologia chamava de experiência fora do corpo, outros chamavam de desdobramento espiritual, mas o nome genérico era viagem astral. Hoje é conhecido como projeção da consciência. Fui descobrindo sozinho o mecanismo de como funcionava uma saída do corpo. Por volta dos 18 anos, as experiências se intensificaram e eu comecei a ver seres extrafísicos, ou seja, aquilo que as pessoas chamam de espíritos, consciências extrafísicas, pessoas que viveram aqui e passaram para o lado de lá. E alguns deles começaram a me ensinar e a aplicar energia. Eu aprendi a manipular energia fora do corpo, e eles passaram a me levar em ambientes onde as pessoas tinham morrido e não estavam bem. Então eu dava um passe nessas pessoas e elas, até então presas na Terra, passavam para o outro lado de lá e recebiam ajuda. A nossa energia fora do corpo é mais densa do que a de seres avançados, e assim somos usados para chegar às pessoas que morrem e ficam grudadas aqui. O passe muda o padrão vibracional do espírito e ele pode receber mais ajuda. 2. Depois de obter conhecimento teórico, você chegou a modificar as técnicas que havia desenvolvido ou apenas procurou adaptá-las? Wagner Borges. Eu procurei adaptar porque desenvolvi alguns recursos próprios. Como qualquer pessoa que trabalha nesta área de maneira séria, desenvolverá o seu mecanismo. Só que, lendo experiências de outros, você acaba adequando essas experiências às suas, fazendo uma mistura. Eu tenho um acervo muito grande de práticas, porque são 20 e poucos anos, e o que passo para os outros hoje é uma mistura de tudo isso, mas principalmente calcado em experiências que desenvolvi e no que o pessoal de lá, em que o pessoal do lado de lá me ensinou. 3. Toda e qualquer pessoa pode fazer viagem astral? Por que alguns dizem que não conseguem, mesmo tentando diversas técnicas, enquanto outros apenas desejam e já estão fora do corpo? Wagner Borges. Essa capacidade é inerente a qualquer ser vivo. É um potencial humano, igual à capacidade de pensar no ser humano. Alguns pensam mais, outros menos. Podemos dizer que uma pessoa tem 70% desse potencial desperto, enquanto outra tem 10%. É igual qualquer outra capacidade humana. Basicamente, o principal pré-requisito para alguém sair do corpo é estar dentro do corpo. Nós saímos de outra dimensão. Vamos chamar de plano astral espiritual. E viemos para cá reencarnados. Um dia a gente pode sair, e a morte é uma prova disso. Só que, durante a vida, nós podemos ter uma saída temporária, ainda ligados energeticamente ao corpo, o que envolve uma soltura energética maior na aura, uma abertura nos chakras da pessoa. Às vezes, a pessoa já traz esse potencial aceso de outras vidas, já mexeu com isso em tempos antigos, foi iniciada nas artes espirituais e traz um potencial mais aberto do que a média, enquanto outras podem não se lembrar e, em um momento da vida, aquele potencial emerge e elas começam a ter experiências. Tem certas coisas que bloqueiam, como o medo e a ânsia, que aceleram os batimentos do coração e impedem qualquer relaxamento. Pode ser que uma pessoa tenha a aura extremamente solta e saia do corpo com facilidade,
mas não aproveita a oportunidade para aprender. Uma outra pessoa pode não ter a aura tão solta, mas está estudando com afinco e pode ter uma experiência onde aprende tudo isso de que precisava. A aplicação prática e a abertura que isso traz vai da maturidade de cada um. 4. Existe algum risco para a saúde da pessoa que está fazendo projeção astral? Wagner Borges. Existem muitas lendas sobre este assunto. Antigamente, o pessoal falava para ter cuidado quando saísse do corpo, porque podia entrar um espírito e a pessoa não conseguiria voltar. Isso é lenda. Nem na mediunidade o espírito entra no corpo. Ele interpenetra a aura, o campo energético e a mente da pessoa. Dizia-se também que durante uma saída do corpo, poderia vir um ser das trevas e partir a ligação energética entre o corpo espiritual e o corpo físico, o chamado cordão de prata, o que também é uma lenda. O nome cordão de prata é simbólico. Ele é uma extensão luminosa, é um conduto energético e energia não nasce e nem morre, só é transformada. Não há como destruir o cordão de prata. Só na hora da morte, a carga vital é desgastada e o espírito se desprende de vez. Dizia-se até que muita gente morreu fazendo viagem astral. Até hoje nunca se acordou alguém que morreu dormindo para perguntar se ela estava fazendo viagem astral. Isso é um mito que grupos antigos e conservadores projetavam para o público com a intenção de evitar o acesso das pessoas ao assunto. Tecnicamente falando, não há nenhum perigo em uma saída do corpo, porque a pessoa está tendo uma experiência psíquica em um corpo extrafísico, que não tem como causar impacto físico no corpo na volta. O impacto pode ser psíquico, a partir do que a pessoa vê e do que ela percebe. Por exemplo, a pessoa sai do corpo e vê um acidente de avião ou de carro e vê as pessoas se desprendendo do corpo na hora fatal. Uma pessoa pode trabalhar aquilo friamente, enquanto outra pode tomar um susto e ser puxada pelo cordão de prata para o corpo, porque o susto acelerou o metabolismo. A pessoa acorda e pode ficar meio agoniada, mas não foi a experiência que causou aquilo, e sim a falta de maturidade ao observar um evento. Este é um ponto a se considerar, ou seja, o que a pessoa vê e percebe pode trazer impressões psíquicas capazes de afetá-la emocionalmente. Então eu vou parar neste item número 4 por enquanto, para não ficar muito comprido e cansativo o vídeo. Gratidão, amados, por estarem aqui ouvindo esse audiolivro. Espero que isso tenha aberto. Isso é muito profundo, né? É passivo de muita reflexão e de muito entendimento e de ouvir mais vezes e várias vezes e de muito estudo. Como o mestre Rama, ou Ramatiz, colocou no início do livro, não precisam acreditar nessas verdades. Estudem por si mesmo. Tudo isso aqui é apenas um auxílio, um guia. Cada um deve montar a sua verdade e acreditar na sua verdade. O objetivo desse livro é apenas auxiliar com alguns termos para despertar a curiosidade e guiar o estudante, o irmão, a pessoa, o ser divino, como quer que chamemos um ao outro. Podemos chamar um ao outro de pessoas, como comumente se chama aqui na Terra. Mas o objetivo final deste livro é passar conhecimento para que cada pessoa possa entender e relembrar do ser que ela é e entender como o ser que ela é funciona. Gratidão, amados. Espero que o meu tom de voz e que a maneira como eu li tenha sido agradável aos seus ouvidos. E muito obrigado por eu poder estar aqui fazendo esse trabalho amoroso para todos vocês. Gratidão, amados. Um ótimo dia e muita paz, muito amor. Faço esse trabalho para que todos possam encontrar novamente a verdade
somente pela verdade, nada mais que a verdade. Que o Mestre Jesus possa nos guiar e acompanhar a cada um de nós. Gratidão, amados, um grande abraço e até mais!